Oi, oi, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Cast Transformar. O nosso podcast, né, Daia, que a gente está aí trazendo vários conteúdos, tentando ser dinâmico, diversificar os assuntos, para que todo o nosso público, vocês mulheres, homens que estão aqui com a gente, consigam sempre encontrar um tema pertinente para a gente contribuir e ajudar aí no dia a dia de vocês. Com certeza. E eu vou falar, Li, o tema de hoje está sensacional. Eu acho que é um tema muito atual, como nós mesmos já falamos aqui. E é para todo mundo. Exato. Né? Acaba que... Bom, vamos falar do tema, mas é porque não tem jeito, né? A gente já começou, na verdade, o podcast fazendo o quê? Nos vendendo, né? Com certeza. A todo momento a gente está vendendo a conexão que a gente precisa no dia a dia. Nós, mulheres, também precisamos muito criar esse caminho de nos vender, nos apresentar, né, para se relacionar. Então, a gente vai falar hoje com o nosso convidado sobre a importância das vendas nos negócios e no nosso dia a dia. O nosso convidado é o Leandro Alves. Bem-vindo, Leandro. Obrigada, viu? Obrigado vocês pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre qual a importância de vendas na vida das pessoas, das empresas e dos negócios. Legal. Com Verdade. certeza. Obrigada, seja muito bem-vindo. E temos muitas perguntas. O meu papelzinho começou lotado, eu peguei até um reforço. Pegou até um adicional. Olha a cola. Verdade. Leandro, se você quiser se apresentar um pouquinho pra gente, a gente começar um pouquinho te conhecendo. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Leandro, né? Eu sou de São Paulo. Estou residente em Rio Preto há 4 anos, né? Uma mudança muito grande assim na vida minha, da minha família também, em relação a vários aspectos, né? A gente saiu, eu morei muitos anos em São Paulo e nós decidimos vir para Rio Preto, uma mudança de vida, ciclo, aspectos também relacionados à segurança, qualidade de vida para a família, para filho, enfim. E a minha experiência, ela tem quase 28, 30 anos de experiência aí na área de engenharia e tecnologia. Quase a mesma idade do RG, tenho certeza. Estou entregando a minha idade. Uhum. E essa experiência toda ela foi dentro das áreas de tecnologia, engenharia, e nos últimos 15 anos voltados para a área de vendas. Sou formado em administração de empresa, pós-graduado em finanças e controladoria, mas me encontrei na área de negócio, na área de vendas. Então, a minha especialidade é vendas, é treinamento, consultoria voltado para vendas e gerenciando empresas, gerenciando profissionais, áreas de vendas, dando treinamento, capacitando também vendedores profissionais e gerando um negócio dentro das empresas que a gente acaba trabalhando aí nas áreas correlatas aí de tecnologia. Atendemos aí também a área pública e privada, né? Sempre levando negócios de qualidade e eu focando na área comercial. Na área comercial. Ai, que legal. Leandro, eu acho que vendas é tudo, né? Para tudo, acho que todos os segmentos, até para mãe a gente está se vendendo o tempo todo. Com certeza. E aí a gente pode dizer que venda é uma técnica? Venda, assim, existem 2 maneiras de a gente vender, né? Sem técnica a gente não consegue vender. Vendas ainda, ela está sendo bastante desenvolvida e investida pelas empresas, pelos negócios nos últimos anos de maneira pesada, né? Porque ela foi taxada no passado como a pessoa que sabe falar bem, ela vai, coloca essa pessoa aqui para fazer vendas, né? Ela sabe falar bem. Para ser o cartão de visita da empresa. E não é bem por aí, né? Inclusive, uma das questões muito importantes é a condição que a gente tem em relação a ouvir mais do que falar. Então, o processo de vendas é um processo, não é quem fala mais ganha o negócio. Exato. Né? Quem ganha a negociação, seja profissionalmente falando ou no dia a dia negociando com as pessoas, com família, com mulher, com filho, enfim. Eu acho esse ponto legal sobre ouvir, porque o vendas, o comercial, também tem um
preconceito das pessoas, né? Porque sempre que a gente vai comprar alguma coisa, colocando do outro lado, do consumidor, a gente vai comprar alguma coisa, vai tratar com o comercial, a gente já fica assim, tem que me preparar psicologicamente, porque aquele cara ou aquela mulher chata vai querer me enfiar alguma coisa, não vai me escutar. Então, assim, hoje, até pela variedade, né, de concorrentes, em todo lugar se compra, a pessoa compra qualquer coisa, qualquer serviço sozinha, ela entra lá no site de busca e compra sozinha e chega na casa dela. E serviços também. Então, assim, eu acho que foi tendo exatamente essa mudança de comportamento e de olhar para esse departamento, né, para essa pessoa que vai atuar. Porque começa sendo o cartão de visita da sua empresa, porque acaba que a vendas é o primeiro a tratar com o cliente, e ali ele tem o poder de reter esse cliente ou distanciar esse cliente, né? Exatamente. O profissional de vendas, hoje em dia a gente fala-se muito sobre essa questão psicológica, né? O mundo passa por uma situação muito complicada em relação à parte comportamental, à parte mental e tudo que as pessoas passam no dia a dia, né? Pressão e tudo mais. Então, cada vez mais importante, as empresas vêm investindo muito pesado também em capacitação e treinamento e também voltado à parte de psicologia. Então, vendas também é muito psicologia, controle emocional, inteligência emocional. É muito mais do que a pessoa ela se comunicar bem. Sim. Se comunicar bem não é só você falar. Sim. Então, não vai fechar negócio. Não. E a gente tem muitos exemplos assim no dia a dia em relação ao time de você gerar um negócio, por exemplo, no mundo corporativo. Então, dependendo da área, do tipo de negócio, ela pode ter 3, 4, 5 anos de maturação para fechamento de negócio, ou, por exemplo, venda de celular, ou que são a velocidade de fechamento é muito maior, né? Então, quanto mais complexo a negociação, mais envolvimento emocional as pessoas têm. Num processo de decisão, por exemplo, você vai comprar um carro, você vai com o Leandro, você vai com o teu marido comprar um carro. Existe um peso entre os dois de decisão. Então, pode ser que ele tome a decisão ou não, né? Quem tem que fazer essa leitura é o consultor comercial, é o vendedor. Se você entrar na loja junto com ele e ele não fizer as perguntas certas, você vai sair de lá com a sensação de ser mal atendida e você não vai fechar o negócio. Então, quem consegue cativar, quem consegue entender a sua pessoalidade, a pessoalidade do Leandro, por exemplo, vai vender mais de maneira mais assertiva e mais rápido. Né? Então, o que eu costumo falar o profissional, a pessoa que quer ir para a área comercial, ela tem que ter várias características, né? Tem que ter iniciativa, atitude, muita coisa voltada à parte comportamental, né? Saber ouvir e tudo mais. Mas se ela não gostar de fazer o que a gente está fazendo aqui, ela não pode ser comercial. Simples assim. Legal você falar essa questão de fazer as perguntas certas. Estava até vendo hoje um vídeo falando sobre isso. E essa questão do emocional, você acha que o vendedor, por exemplo, que trabalha com comissão, isso atrapalha mais? Fica mais ansioso para vender? Ou é melhor? Boa pergunta. Eu já trabalhei com sistema de salário fixo, já trabalhei com sistema de 100% comissionado. Já trabalhei com 100% pro labore, já trabalhei mix com salário e comissão. Então, eu consegui enxergar, sendo empresário e sendo vendedor lá na ponta, as duas situações. O que um passa aqui, outro passa ali. O vendedor hoje ele é muito pressionado por resultado. Sim. E a empresa ela vive é o de futuro resultado. da empresa. Só que eu acredito que a maneira que os empresários vêm cobrando os profissionais está mudando. Está mudando, essa mudança ela é muito pequena ainda. Eu até me pego, assim, tem situações, eu estou falando aqui, tem situações que eu passei na minha experiência que eu fui contrariado em relação a isso, em alguns lugares. Falar assim, é muito bonzinho. Aqui você tem que ser no chicote. Olha. E no chicote não funciona mais. Então, funciona. É só perguntar para um representante comercial, para um vendedor, se ele gosta de ser pressionado ao nível de ter que chegar à noite e tomar remédio para poder dormir. E a pessoa não quer ir trabalhar no outro dia. Claro. Então, essa pressão ela é gigantesca. Eu conheço muitas pessoas que são representantes, consultores, executivos de
grandes empresas de multinacionais, a pressão por resultado ela é muito grande. Muito. Sim. Muito O grande. pessoal que vende telemarketing, essas coisas que sofrem bastante, né? Sofrem. Tem grandes índices de afastamento, de doenças que são reflexo. Isso é legal por quê? Porque muitas vezes, na linha da hierarquia, é muito fácil, né? Você culpar ali a vendas que não está dando certo, que não está tendo resultado, que não está trazendo cliente, mas não olha por trás disso tudo, que é o emocional, como isso é conduzido, se está sendo investido em treinamento, porque tudo muda muito rápido, né? Todos os setores, todos os ambientes. Muda muito. Inclusive, um dos pontos de um dos treinamentos que eu dei recentemente fala um pouco sobre essa mudança comportamental de consumo. Então, as pessoas que elas, há 10, 15 anos atrás, elas tinham uma visão. Hoje, elas não suportam mais determinadas situações e ela não fideliza mais comprar do mesmo lugar. É verdade. É verdade. Então, quando você não tem um diferencial, o que aparece? O preço. Aí, se aparece o preço, ela determina que aquilo lá para ela está acima do que ela acha que é o justo, ela vai para a concorrência. Então, o que a gente acaba frisando muito com as pessoas da área, com os profissionais que foram capacitados, tudo, sejam transparentes com o cliente. O cliente é uma pessoa como eu, como você. Sim. Né? Sim. Então, ele suporta um problema. Só que ele quer te testar qual que vai ser a sua ação para resolver aquele problema. Então, o problema todo mundo tem. Né? Ninguém é perfeito, as empresas não são perfeitas. Ele quer te testar a hora que o problema acontece. Então, nós acabamos ensinando, levando adiante, uma maneira de se fazer a área comercial ser mais sadia, antecipar os problemas, ser mais humana, ser transparente. Sim. O cliente vai dar problema. Eu estou aqui estou errado. Para passar com você, né? Estou errado, estamos juntos. Eu acredito nessa relação. Sim. Não na relação que se plantou durante muitos anos dessa eu sou teu patrão, sou teu chefe, que é a mesma relação que tem em alguns negócios ainda muito tradicionais e familiares, essa relação de patrão e funcionário. Isso não funciona mais, não está funcionando mais. As pessoas não querem mais esse tipo de E outra, sem relação. contar que é muito difícil vender, mas é muito mais difícil depois você manter esse cliente, Sim, né? fidelizar Ele. Então, é onde a gente depois vai perdendo e você olha lá, nossa, eu já vendi para 5.000 pessoas, mas eu tenho 1.000 recorrentes comigo. Então, o que está acontecendo? Onde esses clientes estão sendo perdidos? Com certeza é na relação. Porque hoje trata-se muito, em tudo que a gente vai fazer, é conexão, né? Se eu me identifico com ela, se eu me identifico com você, a gente vai sentar, a gente vai conversar, vai ter um problema, a gente vai solucionar. O produto não chegou a tempo, o produto ficou mal entendido quando eu fui comprar alguma coisa. Mas criou uma conexão, vai se resolvendo e eu continuo ali, né, naquela relação. Eu acho que força também as empresas a colocar um pouco mais de valor no produto e não o preço em si, né? Porque eu acho que é o diferencial hoje, você agregar valor ali no que você está oferecendo. O que é valor e o que é preço para vocês? Preço é só financeiro. Valor é aquilo que o valor em dinheiro ali. Não é a representação do todo? O preço, na verdade. O preço é o dinheiro ali. Se vocês estão sendo bem atendidas, se vocês podem pagar por determinado serviço, seja ele qual for, seja num salão, seja num... acontece muito, né? No salão. Mas vocês devem ter no dia a dia, né? Essa fidelização pelo atendimento, pelo prazer de estar num lugar, pela pessoa, e você tem condição de pagar, você não olha para o preço. Sim. Exatamente. Isso não acontece. Agora, se você pisar na bola, se você começar a furar a confiança da pessoa, isso não vale só para negócio. Omitir coisas. E o sentimento de traição, ele é muito difícil de você contornar. O cliente ele se sente traído, o último a saber. Então, tem que se quebrar um pouco essa... Mas olha, desculpa te cortar, mas o inverso também é verdadeiro, porque às vezes, por exemplo, a gente falou de salão. Aí, se você faz um serviço em um salão e, de repente, você vai em outro, quando você volta nesse primeiro, existe também uma certa resistência ali do profissional. Ai, você me traiu. Isso, exatamente.
É ruim É também, só as né? mulheres que É fazem ruim isso? pra É só quem? é só no salão? Pro cliente. É ruim pro cliente. Ah, sim, sim. Nós do lado de cá, a gente tem muita gente que tem essa sensibilidade, né? Fala, pô, eu vou trocar, né? E depois a pessoa vai cruzar comigo e aí e tal. Sim. Eu já não tenho muita talvez homem e mulher tem um pouco dessa diferença em relação a essa sensibilidade, né? O homem talvez ele troca já e né? Só fazer a barba no lembrando, mesmo lugar, não precisa ser no mesmo lugar. já que a gente falou sobre gênero, lembrando, a gente não sabe muito a ordem ainda dos episódios, porque como todos já sabem, a gente vem falando, os nossos podcasts estão sendo gravados, mas eu não sei se quando subir o Leandro vai ser o primeiro ou já vai ter outro, mas é o nosso primeiro convidado homem, né? Se sim. comunicando aqui com a gente, sendo pressionado por duas mulheres. E aí tem essa diferença mesmo, né? De sentimento. Também, quando vai estudar mais a fundo, em treinamentos alguma coisa, trata-se esses gêneros diferentes? Tem um olhar para isso? Tem sim. Na área de engenharia que eu trabalhei durante 17 anos, lidando direto com chão de fábrica, com indústrias pesadas que produzem aço, né? Trabalhei com mulher na minha equipe, né? Eu já no começo eu fiquei um pouco assim no começo, falei, como que vai ser? Não, de maneira nenhuma. Você liderando ela? Eu liderando ela, mas da minha parte zero preconceito. Pelo contrário, eu me preocupei com ela, com a maneira que ela ia lidar com a linha de frente no dia a dia, no chão de fábrica, lidando com gente, com engenheiro, com caras bem. Mas qual era seu medo assim? O meu medo era não por ela. O medo era, de certa maneira, tentar blindar ela, proteger ela com o que poderia acontecer, até de uma maneira errada. Eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, mas existia essa preocupação em relação a ela. E eu percebi que ela se virava muito bem. Dela não ser respeitada. Não ser respeitada e tal. E acontecia, sim. Mas ela não me trazia isso, né? Eu sabia pela boca dos profissionais. Dos profissionais. Sim. Mas ela não sentia. O medo dela não ser respeitada profissionalmente ou algo mais pessoal, assim? Não, existia também cantadas, né? Existia também. Então, como eu tinha muita liberdade com os profissionais, já atendia há muito tempo, então eu falei, cara, cuidado, hein? Cuidado, que ela é brava e tal. Mas brincava nesse sentido, né? Mas não teve problema. E foi muito bom. Foi uma primeira experiência para mim, né? Lá atrás, né? Eu não tinha tanta experiência na gestão, na área comercial. E eu acho muito legal essa evolução, porque vendas ela é para todo mundo. Sim. Né? Independente de sexo, de cor, de situação, de idade. Sim. O que precisa ser, o que a gente passa precisa ser vendedor profissional. Leandro, não pode ser amador. Deixa eu te perguntar, hoje em dia, porque a gente escuta ainda algumas notícias falando da diferença salarial. Então, por exemplo, quando a gente olha para vendas, tem alguma coisa assim, por exemplo, a comissão para esse time de mulheres é tanto, a comissão para esse time de homens é tanto. Tem isso? Tá tendo? Eu trabalhei em situações em empresa de tecnologia que a situação era o contrário. Tinha mulheres ganhando mais que homens. Uhum. E mulheres mas assim, na área competentes. comercial você nunca presenciou, por exemplo, comissões diferentes. Era na área comercial. Mas realmente existe no mercado, de maneira geral, ainda essa diferença salarial. Mas a mulher está conquistando um espaço muito grande. Uhum. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que a minha esposa, eu tenho que mencionar ela, né? Sim. Um beijo para ela. Ela teve nós nos conhecemos nessa empresa de tecnologia que a gente trabalhou junto em São Paulo. E ela teve um cargo de liderança. E liderava uma equipe grande, né? Homem, mulher, então, e sempre foi muito respeitada. E grande parte da nossa carreira ela ganhou muito mais do que eu. Olha que legal. Então, quando ela me conheceu lá em 2005, né? Não errar a data, senão ela vai brigar comigo. Vai mesmo, porque mulher. Ela sabe disso, porque muitas vezes a gente faz um briefing, né, da situação que a gente estava lá atrás, o que a gente conseguiu conquistar hoje, né? Então, sim. Lá atrás eu estava quebrado financeiramente. E quando eu conheci ela, falou, a minha situação é essa. Porém, você tinha muito esse feeling comercial e se vendeu, né?
Vendeu o seu peixe Na para época, ela. não. Eu Para tinha ela! 20 anos, né? Então, você está falando assim, na época não. Você sabe que eu, por muito tempo, faz pouquíssimo tempo, assim, que eu venho trabalhando essa questão de vendas. Porque eu sempre trabalhei com a internet, então, querendo ou não, tô ali exposta e tô tendo que me vender todos os dias. Mas eu sempre falei, eu não gosto de vender. Eu não sei vender e nem me vender, né? Eu acho que muita gente ainda tem esse... Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar, de conhecer pessoas novas. Nós somos um exemplo de que a gente saiu, eu morei e vivi em São Paulo 40 anos. Eu vim para cá conhecendo 2 pessoas, há 4 anos atrás. Então, hoje eu estou aqui com vocês. A Linda eu já conhecia, mas você e o Leandro não. Então, para mim, isso é super normal hoje. Sim. Né? Mas eu nunca tive essa dificuldade. Eu venho da área da comunicação, então gosto de me relacionar, falo muito. Mas o vender, me travava. Eu não sei por quê. Não sei, eu acho que eu tinha parece que se eu começasse a falar de mim, por exemplo, né? É como se eu estivesse querendo falar que eu sou mais que alguém. Sabe? Eu não sei se eu tinha essa porque no nessa caso, relação. por exemplo, da Daiane, ela tinha que vender a imagem para ganhar credibilidade e chegar num produto, num patrocínio, né, Dai? Você chegou a vender? Então, eu sempre tive pessoas que me ajudaram com essa questão. Até eu enxergar que ninguém ia me vender melhor do que eu mesma. Então, aí, depois que eu tive esse start, assim, eu comecei a trabalhar mais essa questão e me valorizar mais, né? Porque às vezes fala assim, acho que eu não sou tanto, sabe? Então, prefiro que outro fale. Você fez publicidade. Jornalismo. Sim. Hoje a publicidade, marketing, ela está muito alinhada com vendas, né? Ela usa algumas técnicas na publicidade para vender. Ela usa muito gatilho, né? Muito gatilho de alguma coisa específica, diferenciação, gatilho de urgência. Então, isso tudo faz parte das técnicas de venda, escassez e tal. Então, eu uso muito isso no dia a dia. Mas não tem um ponto específico assim que eu vou falar para você, não existe um segredo para ser um bom profissional na área de vendas. Existem vários pontos que você aplicando eles, algum funciona em algum momento. Se você não parar, se você tiver consistência, isso funciona. Então, é assim como o próprio livro que eu estou lendo, que eu falei para você, os 100 coisas que as pessoas de sucesso fazem. Então, tudo isso, ele se correlata, ele fala assim, faz que vai acontecer, não para. Então, as situações, elas dentro desses 100 pontos, existem situações que você não vai usar os 100. Mas se você usar 2 de maneira constante, ele vai te trazer um resultado. Eu acho que com o tempo também eu fui ganhando essa confiança comigo mesma, porque eu tinha que fazer as publicidades, né? Eu trabalhava como influencer 100%, e aí fazendo as publicidades, eu via também as seguidoras me trazendo, nossa, Dai, eu confio muito no que você fala. E aí eu comecei a ver também que, por que eu acho que eu passava essa segurança? Porque eu falava daquilo que eu acreditava. Que eu acho que Isso também faz todo importante. sentido, né? Total. Hoje eu falo para vocês e falo para muitas pessoas. Eu sou formado em administração, fui durante muito tempo financeiro, voltado para a área mais analítica e me encontrei na área de vendas. Então, eu fui me encontrar numa área que não tinha nada a ver. E, inclusive, depois de anos, eu fui ver que quando eu fiz a minha conclusão de curso do TCC para o MBA, foi sobre negociação e vendas. Só que isso foi em 2007. Naquela época não tinha consciência Eu era disso. gestor da área financeira da empresa que eu estava. E não sei, o propósito da vida me levou para a área de vendas, que foi a área que eu tenho os desafios, não é fácil lidar com pessoas. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem a disponibilidade. Todo dia você tem que estar liga e desliga. Tem dia que eu tenho que desligar o celular, eu não quero falar com ninguém, porque eu preciso resetar, porque é muita informação, você ajuda muita gente, tem muita psicologia, tem muito mental. Muita troca, né? E dentro disso tudo está a técnica de venda para fechar a venda. Sim. Que é o processo de vendas. Que você usa as técnicas, eu vou falar um pouquinho, posso falar? Claro. Pode. Tá. Dentro das técnicas, é uma maneira muito básica de se fazer que você acaba utilizando. Você fala quem você é,
o que você faz de diferencial, quem você atende. Você para nesse momento e faz pergunta para o cliente. Perguntas direcionadas. Aí tem uma metodologia dentro de um instituto, que é um parceiro nosso, que é o Mário Rodrigues, onde eu me formei e me capacitei na área de vendas, chama Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, que chama NES. O NES é de necessidades. Então, você faz pergunta aberta e depois você vai fechando essa pergunta até no final você entender o que o cliente precisa. Você entendeu, você faz a pergunta de fechamento. Né? Nesse momento, vem as objeções. E dentro das objeções tem preço, vou perguntar para minha esposa, vou perguntar para meu marido, vou falar com meu filho. Nas negociações corporativas, não, eu vou falar com o meu gerente, com o meu diretor, com o meu vice-presidente. Então, tudo isso tem uma cadeia de pessoas envolvidas, dependendo da complexidade. Sim. E você tem o papel do Leandro, o papel do profissional técnico específico, você tem do consultor, cada um tem um papel nessa complexidade. Podem ser vendas B2B, B2C, pode ser de duas pessoas, então tudo isso influencia, né? Quando as técnicas não funcionam, a conexão humana funciona. Então, se você conseguir se conectar e fazer amigos, você faz negócio. Então, existe até um livro chamado A Bíblia de Vendas que ele retrata isso, num determinado ponto lá. Se você não usar, se você tiver 50% das pessoas sendo seus amigos, você não vai precisar usar as outras 50%, que são usar as técnicas de venda. Sim. Então, eu uso técnicas, mas hoje o meu forte é a parte de conexão humana. Então, legal. Eu também acredito muito nisso. Eu também. Eu acredito que porque a venda, não a venda em si, porque você se conectar já faz parte de uma técnica de venda. Mas o fechamento da venda, eu acho que ela vem muito forte depois dessa relação que você cria. Porque às vezes você não chega nem a falar preço dentro de uma conexão que você criou com a pessoa. E ela já está comprando, porque ela compartilhou daquela ideia. O que ela está comprando? Preço? Não, valor. Sim. Exatamente. E eu já ouvi dizer que uma venda, ela só fecha a partir do momento que você vende novamente para essa pessoa. Como que é? Por exemplo, só existe o fechamento dessa primeira venda quando esse mesmo cliente compra novamente de você. Essa daí a gente conhece como, em algumas situações, o pós-venda, né? A gente acaba... Quando você fecha o negócio, e eu estava falando, inclusive, falando hoje sobre isso, né? O processo, o vendedor, as empresas muito grandes, ela tem estrutura para tocar, né? Você tem a pessoa da área de pré-venda, você tem da área de vendas em parceria com a área financeira e planejamento, para chegar no memorial de cálculo, lá chegar ao preço de venda, o target. E um dos erros dos vendedores é o quanto que eu posso dar de desconto. Gente, não existe desconto. Não sou a favor de desconto. Não existe desconto. Vocês vão em qualquer loja comprar um sapato, né? Aí você pega e se depara com profissionais, com pessoas, com vendedores que são loucos para fechar o negócio. Primeira coisa, eu te dou um desconto aqui e tal. Nossa. Se eu sou o dono do negócio, aí vai dar a capacitação da pessoa. Se ela consegue influenciar vocês a tomar decisão, vocês vão sair comprando um sapato, um cinto, uma bolsa. Sim. É isso mesmo. Entendeu? Esse processo, ele passa pela personalidade da pessoa, do vendedor, do profissional, né? Homem, mulher, todas as pessoas. E isso passa por um controle emocional. Só que a gente está numa fase que grande parte das pessoas, independente do nível das empresas, elas estão sobre uma pressão muito grande. Então, perde-se muito cliente por conta de não é todo dia a gente acorda do mesmo jeito. Sim. Com o mesmo humor, com a mesma disposição. Nem o nosso cliente. Tem dia que eu não estou legal, por exemplo, hoje eu prefiro evitar contato com o cliente. Sim. Porque ele tem a mesma percepção. Nós estamos aqui conversando, então nós estamos fazendo um rapport aqui um do outro,
E isso, todo momento, passa credibilidade ou não passa credibilidade. Sem Então, contar que se for um vendedor, uma pessoa ali do comercial, né, que está falando sobre o negócio ou o produto, se ela não tem um controle emocional, que hoje também trata-se muito, né, em todos os ambientes, todos os cargos, os setores aí. Se ela não tiver um controle emocional, às vezes aquilo que ela está passando, ela vai descontar no cliente dela e esse cliente já era depois. Acho que... Porque hoje também, né, o controle emocional, ele conta muito. E aí, se não conseguir, se eu estou num mau dia e eu não consigo me controlar e derrubo isso no meu cliente... dificilmente depois Só que eu acho que nem todos os vendedores vão consegue nessa linha, porque geralmente eles estão desesperados justamente porque precisa vender. Precisa vender e pagar as contas. Aí Exato. o círculo vai se formando, né? É vicioso. A gente vê muito isso no comércio, né? Uma das coisas que eu senti uma certa sensibilidade aqui em Rio Preto foi em relação ao atendimento. Eu amo Rio Preto, a gente se encontrou, a cidade é muito top de se morar, tem tudo que a gente quer, mas a parte de atendimento do comércio, ela deixa a desejar. Então, essa questão de a pessoa vir te atender, não olha no olho, te entrega o cardápio de qualquer jeito. Assim que eu cheguei aqui, saindo assim, eu tive essa percepção. Eu falei, caramba, meu. E em São Paulo, a gente tem isso também, mas existe uma preocupação maior, porque a concorrência é maior. Sim. Então, não sei, ainda estou tentando entender essa correlação. Em todos os segmentos? Restaurantes, lojas, sapato, roupa? É muito mais relacionado ao comércio de roupa, restaurante. Né? Eu tive essa percepção. E eu falo para você, não vou falar para não ser antiético, nem para favorecer também, até porque a pessoa que eu fui não é mais dona do comércio, mas o primeiro lugar que eu fui aqui foi numa choperia. E eu percebi, e como eu trabalho com vendas, né, eu percebo eu tenho essa sensibilidade, né? Eu não sou aquele cara chato de sentar e ficar, pô, me atendeu mal, tal, não sei o quê. Mas eu percebo e comento. Se eu estou com a minha esposa, por exemplo, eu comento. Pô, olha só. Ou não volta. Mas nesse caso foi o contrário. O primeiro lugar que eu fui, nós sentamos, fomos muito bem atendidos por todos. E uma pessoa chegou, sentou e começou a conversar. Ia de mesa em mesa conversando. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu acho que ele é o dono. Aí ela falou, eu também acho. Aí ele cumprimentou de longe e tal, sentou com a gente. Perguntou nosso nome e começou a puxar assunto ali e tal, agradeceu a gente e tal, e pegou uma cerveja, tomou uma cerveja com a gente. Falei, caramba, que cara agradável. E o pessoal que trabalha com ele, muito nessa linha também. Então, é muito difícil, né, o dono refletir isso, porque ele se preocupa com isso. Então, toda a equipe dele tinha o mesmo perfil de atendimento. Te deixava à vontade, sorriso no rosto, cerveja gelada. Cara, que sensacional. E foi o primeiro lugar que eu fui. Falei, caramba, que legal. Só que depois, na sequência, a régua subiu, né? Porque eu fui em outros lugares e eu acabei comparando, né? Então, eu vi muito isso que eu falei para você. É uma sensibilidade. Eu conversando com vários amigos empresários aqui em Rio Preto, já é meio que normal. Eu percebi que todo mundo esse acha que descaso normal, no atendimento. Se eu fui ali, fui mal atendido, a impressão que às vezes dá, tudo bem, né? Eu vou em outro lugar porque o outro lugar também não tem esse diferencial. E nem sei se as pessoas também elas têm essa percepção de... Não tem. Leandro, e quais características, assim, algumas você poderia dar para um bom vendedor? Que ele deveria ter umas características assim, básicas, por exemplo? São muitas, mas a primeira que eu falo tem que gostar de pessoas. Que é o que eu falei com vocês um pouquinho antes. Sim. Eu trabalhei com área de engenharia elétrica, por exemplo. Né? A empresa e as multinacionais, elas colocavam um engenheiro eletricista, um engenheiro técnico para fazer vendas. Ok, né? Não depende da formação, mas às vezes esse profissional, essa pessoa, ela tinha um perfil mais de exatas do que de humanas. Então, e o cliente, ele quer ter a relação humana. Sim. Né? Ele ter o conhecimento técnico ou ajuda, desde que ele saiba se comportar em relação à parte humana, senão não funciona. Foi essa a conclusão que eu cheguei. As grandes negociações, elas envolvem olho no olho, elas envolvem ego, elas envolvem pessoas querendo decidir, que tem poder. Então,
você tem que ter jogo de cintura. Não é e eu costumo falar, não que não é que não seja importante a gente estudar, pelo amor de Deus. Sim. Né? Tem gente que estuda em grandes universidades, federal, estadual, até fora do Brasil, fazem cursos e tal, mas não tem nada na vida da gente como escola da vida. Então, se a pessoa não... E isso faz parte não só de vendas. Né? Hoje eu estava falando com uma pessoa, dando alguns toques para ela em relação à área dela, um ambiente de trabalho que não está legal. Falei, cara, eu sei que existe diferença de personalidades. O seu ambiente não está legal, você não depende da outra pessoa, você depende de você, faz a tua parte. Seja você o diferente, você o agradável. Né? Não que você tenha que engolir tudo, mas tente ser diferente, tente fazer o seu ambiente melhor. Né? Então, a parte de responder a tua pergunta tem várias características, desde atitude, persistência, consistência, entender do produto. Mas um dos principais, se eu for falar para você, o primeiro é gostar de relacionamento humano. Se não gostar, não pode estar na área de vendas. Eu sou bem taxativo em relação a isso, não tenho medo de falar. Já acompanhei muitos treinamentos, já fiz muitos treinamentos, já apliquei isso na prática. Já tive gente liderando gente com um perfil técnico, vendendo, não funciona. Não funciona. E tem um episódio legal. Eu estava em Araucária, no Paraná, na recepção de uma empresa, para visitar um pessoal da área de engenharia. E tinha uma pessoa que não me conhecia, ela estava para entrar também na empresa. Aí ele olhou para mim assim e falou, você não é engenheiro. Eu falei, não sou. Eu falei, que bom que a tua empresa não colocou um engenheiro para fazer vendas. Vocês estão indo no caminho bom. Isso foi lá atrás. Que legal. É muito mais válido ter um bom comunicador, um bom vendedor, e no momento certo eu trago o especialista, então, né? Por exemplo, o engenheiro. Eu convido o engenheiro a participar do processo. Mas você acredita que um bom vendedor, ele vende qualquer coisa? Desde um imóvel, uma caneta? Vende, porque ele vende credibilidade, ele vende segurança, ele vende confiança. Ele não vende amendoim, não vende água, não vende vinho. Se ele passar confiança, ele passar credibilidade, independe do que ele tem atrás, né? O que ele vende. Então, isso funciona na nossa rede de relacionamento. É verdade. Vocês duas se conhecem. Sim. Né? Quanto tempo? Um pouquinho. A gente não precisa falar. Mas a nossa idade. Vocês já indicaram... Algumas décadas. Vocês já indicaram alguma coisa uma para outra? Nossa, muito. Por quê? Confiança, né? É isso. Vendas é isso, é confiança. Sim. E se for o contrário, se algum momento, né, a gente indicar algo que não foi bom, aí eu do outro lado falo, opa, peraí. Se a gente tem uma relação de confiança, fala, legal, foi a primeira vez, vou te dar um toque, né? Ó, aconteceu isso, tal, não indica. Já aconteceu também isso, inclusive, né? Da gente indicar uma para outra. Uma ter uma experiência, a outra ter outra experiência. Né? E aí depois a gente troca a figurinha. É porque também é a questão da conexão, né? E cada uma tem um jeito. Então, de repente, a pessoa que eu estou encontrando não vai bater ali, né? Não vai ser tão... Aconteceu hoje um episódio. A gente foi fechar um contrato, né, de um dos negócios que a gente tem aqui na parte digital. O perfil desse cliente já era traçado lá atrás. Nós acreditamos, né, depois de 4 anos, voltou para a mesa, fizemos... tenho tanto para investir. Ok, fizemos de trás para frente. Porque, até explicando bem para as pessoas, né? Ninguém põe preço nos negócios. A gente acaba situações, a gente acaba... o que é o desconto? A gente tira a parte do escopo. Né? Se eu tenho 5 itens, custa 10, eu só tenho 5 para investir. Legal. Com 5 eu faço o quê? Metade do que... Assim, de forma grosseira. Grosseira é isso, né? E foi mais ou menos isso que a gente fez para poder entrar. Só que a gente já teve uma experiência 4 anos atrás de uma maneira muito dura de cobrança. Só que a gente acreditou que seria diferente, porque estava diferente a relação. Que legal, estava indo nesse caminho. E hoje, na hora de discutir o contrato, a pessoa que cuida da parte técnica responde para mim. Ela falou, foi assim, assim, assim. O áudio foi assim, assim, assado. Ele falou isso, isso, isso. Aí eu parei 5 minutos, fiquei absorvendo a informação. Aí eu falei para ele, não vamos fechar o negócio. Você assinou o contrato?
Não assinei. Então, não assina que a gente não vai fechar. Você vai falar para ele que o nosso jurídico não liberou e que o gestor comercial não liberou. Ponto. Por quê? Eu enxerguei naquele ponto que a gente ia ter um risco num contrato de 7 meses, que não era só o dinheiro. Pelo contrário, eu quero entregar o valor para ele. E ele estava enxergando coisas diferentes, já colocando empecilhos, olhando para contrato. Falei, já começou errado. Então, e é uma dica que eu dou para as pessoas também, procurem selecionar ao máximo cliente. Olha. Selecionar cliente é selecionar pessoas, é filtrar. Você não precisa se sujeitar a todo tipo de situação que você acha. E seleciona o feedback depois também, né? Que vão dar da sua empresa. Se você pega um cliente problemático, a tendência de você ter um atrito na relação e depois esse cliente vai ficar muito mais caro. Né? Porque você converteu o que ele vai levar. E tem um ditado, né? Que você indica para uma pessoa algo que você compra, mas se você for mal atendido, tiver uma má relação, você fala para 5. Para você fala bem. Se for mal o contexto, você fala para 5. Você demora 10 anos para construir, que em meses você destrói. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com essa relação de fazer só pelo dinheiro. Então, a gente tem que conhecer as pessoas do outro lado. Vocês veem muita coisa acontecendo no mercado. A gente não sabe, são pessoas que estão por trás, você não sabe a história, você não sabe a condição. Então, a gente está procurando também fazer filtro em algumas situações, alguns clientes, para que a gente minimize alguns impactos lá na frente. Então, esse caso de hoje prático foi isso. Eu falei, não, vamos fechar por conta disso. Justificamos, com certeza ele ficou muito bravo, mas, ok, ele vai fazer a análise dele e a gente fez a nossa. Eu tenho que analisar certos riscos também. Então, a gente analisou e eu acredito que tenha sido uma decisão certa. Sim. Ô, Leandro, a gente ouviu dizer muito agora na pandemia, né, que quem trabalhava com vendas foram o pessoal, né, os profissionais que mais se deram bem. Isso realmente aconteceu? Como você observou esse cenário? Aconteceu sim. Dentro dos treinamentos que a gente fez na época da pandemia, eu fiz alguns, conversei com muita gente do meio. Tem algumas áreas específicas que trabalhavam com comércio porta aberta realmente tiveram problema. Né? Nós, na época eu estava na empresa de engenharia, foi o melhor ano da empresa, o melhor ano meu pessoal, em 2020, que foi o primeiro ano. Foi o ano que você veio para Rio Preto? Foi. Eu vim em 2019, dezembro de 2019. E no processo de mudança de adaptação, nós pegamos a pandemia em abril de 20, né? Isso. Ali, eu fiz um treinamento com o Thiago Nigro na época. Foi o melhor treinamento que eu fiz. Ele fez algumas lives na época, tal. Colocou 150 mil pessoas no domingo, tal. Eu falei, cara, independente da pandemia, né? A gente está no meio daquilo tudo. Eu estava preparado para ficar um tempo parado na época, se precisasse, né? Sim. Mas graças a Deus é o trabalho, os negócios acabou não precisando. Aí eu comecei a acompanhar essas lives dele e tal, e no final, dentro das lives, eles têm todos que fazem, né, os treinamentos gratuitos têm a venda. Tem a venda, né? E o dele eu acabei comprando na época, fiz, sensacional. Estou fazendo já até uma propaganda gratuita para o Thiago. Né? Eu acompanho ele também. Fechar uma parceria aí, Leandro. Cara, foi sensacional. Eu dei esse feedback para ele, né, por rede social na época. Quem fez o treinamento depois, quem acabou contratando o curso, recebeu um livro especial sobre, acho que era Sementes da Vitória, alguma coisa assim, que ele fez um livro sobre o conteúdo das lives, escreveu a caneta para, acho que teve 15 mil pessoas. Então, eu fui uma das pessoas que recebeu esse livro com dedicatória à caneta e tal. Foi um boom, porque até a editora não conseguia produzir os livros na velocidade e tal. Foi muito legal. Aquilo mexeu muito, eu estava num período de mudança, né, total, né, não só física, mas mental e tudo mais. E eu fiz esse treinamento, foi sensacional. É legal todo esse conteúdo que você passou agora, porque em alguns treinamentos que eu também já participei de vendas, sempre falam que a área das vendas, para quem está atuando, quem está trabalhando, é uma das poucas, talvez eu diria essa palavra, poucas áreas que te dá uma liberdade muito grande financeiramente,
né? De você criar o seu impacto, criar a sua receita. Depende muito de você, claro, né? Vai N fatores envolvendo, mas assim, é você ali que vai gerar a sua receita. E o que você passou, que é a liberdade geográfica. Sim. Então, em meio à pandemia, você tem essas duas liberdades encontrando, né? Tem. É uma área que, se eu fosse indicar, eu indicaria para muitas pessoas. Se é perfil. Quem gosta de, né? Quem pessoas. Quem pessoas, gosta primeiro, gosta de pessoas, então vamos Exatamente. Então vamos lá. Se tem dificuldade de se relacionar, se tem pavio curto, não vá para a área de vendas, mas procure vai para veterinária. Não, com certeza. Gente, não, eu falo assim, comunicação é tudo. Eu sei que a gente está falando de vendas aqui, mas se comunicar não tem como. Você não perguntou quais as características? Comunicação é uma delas, inteligência emocional é outra, conhecer da solução do produto é outra. Então, tem disciplina, tem resiliência, tem muita coisa. Então, dentro desses quadradinhos, eu fui aplicando cada um dentro do período certo dos negócios, dos parceiros, da vida. E tem dado muito certo. Não é todo dia que a gente acorda com a energia lá em cima, mas a disciplina, a resiliência ajuda você a, mesmo um dia não legal, você vai e faz, você vai e faz e acontece. Que legal falar de disciplina, né? Vamos falar, Daiane. Eu falei, a Daiane vai se encontrar tanto com o Leandro. Nossa, ele gosta de planejamento e eu também, eu gosto muito, assim, sou bem planejada e eu tenho falado muito sobre disciplina, porque as pessoas não têm dificuldade, né? Ah lá, gente. Eu tô me encontrando literalmente. Ah lá, já se conectou. O Leandro é ótimo nisso. Mas é o que eu falo. Aqui, a gente tá aprendendo tanto. Tanto, muito. É muito legal. É o meu penúltimo, né? Item da minha agenda aqui, azulzinha aqui, ó. Ah, sim. O que tá escrito aí? Podcast? Eu também tenho agenda no celular. E olha que eu sou do papel. Eu adoro caneta, papel. E aí, meu marido, ele é da tecnologia. Ele fala, não. Mas, gente, do seu caderno, papel, anota no celular. Agora é tudo, né, tecnologia, tecnológica e tal. Então, aprendi a anotar no celular. É muito bom, porque tá na sua mão a todo momento, tempo, né? E amo um planejamento. A Lilian já é mais no vai, né, Li? Mais ou menos. Na verdade, não é só no vai. Eu deixo as coisas agendadas. O que eu não tenho muito é aquela coisa muito antecipada. Eu tenho um pouco de dificuldade com se antecipar com algumas coisas, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que têm outras características, né? Que gostam de planejar com muita antecedência. Eu sou um pouquinho mais... E se tiver um imprevisto de última hora, também tá tranquilo. Mas, assim, o planejamento... Se eu planejei alguma coisa para quarta, e se aquilo pode ser visto na terça, eu vou ver na terça. Se falar comigo no domingo, eu vou estar totalmente desligada do que é para quarta. Esse é assim, e falando de planejamento, qual a importância de se planejar para uma venda? Você já começa a ver o que pode acontecer de errado quando você tem que conversar com o cliente? Isso te ajuda? Ajuda muito. O planejamento, ele é o início de todo o projeto, né? Independente que isso pode ser em vendas, pode ser uma perda de peso, pode ser uma mudança educacional. Então, tudo isso começa com o planejamento, né? As empresas, elas estão bem preparadas em relação ok, se você começa a fazer um trabalho de vendas numa empresa, muitas vezes você vem com a tua carteira, né? Ou a empresa te dá uma parte de uma carteira para você começar uma construção, né? O planejamento de maneira geral, não só na área de vendas, mas na nossa vida, rotina. Tudo tem planejamento, ação, resultado, correção. Então, para tudo. Vendas, para exercício físico, algum tipo de resultado. Então, como eu sei que está tendo um resultado em vendas? Se está virando negócio. Se não está virando negócio, eu tenho que corrigir. Onde que eu vou corrigir? No planejamento. Meu planejamento está... O planejamento é uma das partes mais importantes. Quanto mais detalhado ele for, quanto mais estratégico ele for, mais o resultado pode ser melhor. No meio e na ponta. Então, por isso que eu costumo falar, vendas, ele é uma estratégia. Vendas, ela está linkada a todos os negócios, né? Vendas não é você pegar, vou vender o celular, sair vendendo o celular. Não, você tem que ter um período de maturação, um período de treinamento, um período de conhecimento. Saber qual que é o teu público-alvo. Se o teu público-alvo é
criança, idoso, mulher, homem, tudo isso influencia dependendo do tipo de negócio, né? Venda direta, que nem eu citei, carro, celular, roupa, sapato. Então, cada característica, o processo de vendas, ele ensina a pessoa a ele ter esse olhar, porque a gente vende pela mente do outro, não pelo que eu acho que é bom para você. Se eu for vender pelo meu motivo, eu não vou vender para você. Eu não vou vender para você. Então, eu tenho que entender o que eu tenho um produto, uma solução nas costas, né? Eu preciso vender. Eu preciso conhecer meu público. Muitas vezes o público que eu tenho, ele está mal planejado. Não é um público para o tipo de produto ou serviço. Eu estou querendo vender para quem não vai querer comprar. Não tem... Então, e acontece muito. Então, não, a gente tem que estudar mercado, tem que estudar perfil de consumo. Tudo isso acaba influenciando no processo de maneira geral e você acaba sendo mais assertivo, né? Todos os treinamentos, todos os profissionais, os livros de vendas e tudo mais, fala-se muito do funil de vendas, fala-se muito da quantidade de lead que você coloca dentro do copinho. Não sou contra isso, tá? Cada tipo de negócio tem uma característica diferente, tem um pensamento diferente. Existe resultado, então não vou contra resultado, né? Mas eu tenho uma mentalidade e uma metodologia um pouco diferente. Então, eu começo no planejamento, fazer um filtro já. E eu acabei de mencionar para vocês um cliente hoje que a gente não assinou o contrato por conta do comportamento dele. Sim. Olha então, só, não gente. quero. A importância do planejamento é que você corrige enquanto está acontecendo também, né? Exatamente. Você tem essa possibilidade, essa visão. Aí você tem, a hora que você começa a tua ação, eu planejei. Tenho as pessoas... Quem vai estar envolvido na ação? Você começa a ação, você começa a ter os acompanhamentos, você vai ver se está dando certo ou errado. E vai corrigindo. Dependendo do tipo de negócio que você tem, a maturidade é muito longa. Sim. Né? A área pública, por exemplo, é longa demais. É 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente tem soluções de tecnologia para a área pública. Demora muito mais, porque a área pública é mais lenta. A área privada é mais rápida. O consumo B2B, do comércio, ele é muito mais rápido, ele é imediato. Então, depende muito do produto, do público-alvo, como que você quer atingir, se quer usar rede social, você quer ter profissionais para fazer isso. Então, tudo depende do planejamento. Você planejou bem, vai sair bem. Então, e corrigir rápido dependendo da situação, do time de retorno do negócio. Então, corrigir, volta para o planejamento, refaz o planejamento, volta de novo à execução. Então, é muito importante. A base é o planejamento. Não pode sair executando sem saber o que você planejou. Qual que é o objetivo? O objetivo está aqui. O objetivo, o coração está no planejamento. E onde que entra a disciplina nisso tudo? A disciplina entra em todo dia, dependendo do objetivo que você quer ter, o propósito que você quer ter. Então, a disciplina em todo dia você fazer a mesma coisa, mesmo que você não esteja bem. Ai, é o simples. Bem isso, gente. Não é? Ai, que legal. E a gente falando da mulher ainda nesse mercado de vendas, eu acho que a mulher começou a ganhar mais espaço há muito tempo atrás, quando começou a vender os produtos de catálogo, né? Eu acho que é muito interessante isso. A gente vê o quanto a venda tá dentro assim das nossas vidas desde o início de tudo, né? Principalmente nós mulheres. Sim. Eu acho que tipo a gente se vende com nossos filhos, a gente se vende com o marido. Então assim, não só falando de produtos, né? Porque eu tenho que me vender e eu tenho que passar a credibilidade para aquele que eu quero me relacionar, para a gente ir para o mesmo caminho. Então, é o mesmo sentido, né? Eu traço um caminho, eu traço onde eu quero chegar com meu esposo, onde eu quero chegar com a educação com meu filho. E aí eu preciso vender a minha ideia, preciso ser compartilhado, preciso escutar para ir se caminhando, né? E foi bem legal, assim, de exemplo do quanto a gente se vende para os filhos, por exemplo, porque hoje eu falo muito sobre maternidade e hoje eu estava pensando, falei, preciso fazer alguma coisa para criar mais conexão com as minhas filhas, apesar de acreditar que eu tenho bastante. E aí eu peguei e chamei uma delas e falei assim, filha, a mamãe quer falar uma coisa muito importante para você. Aí ela ficou me olhando, eu falei, sabia que a mamãe ama muito ser sua mamãe? Ai, eu achei tão bonitinho, porque ela logo me respondeu, ai, eu amo ser sua filha. E aí eu falei, ganhei, né? Comprei, digamos assim. Mas com conexão, com amor, né? Com carinho ali naquele momento. E acho que é isso mesmo. Eu vendas, acho. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa questão de
o empreendedorismo na veia desde o começo, né? Nos países lá de fora, nos Estados Unidos mesmo e na Europa, já tem isso meio que na veia, né? Então, você acaba desenvolvendo, né, a parte educacional, né, lá no berço, né? E aqui no Brasil ainda acho que falta um pouco isso. Está mudando, né? A gente tem já matérias tipo educação financeira extremamente importante, a inteligência emocional extremamente importante. Então a gente já vê algumas mudanças, Sim. né, de matérias acontecendo. não só o digital, né? Porque o digital veio para ajudar, desde que você saiba utilizar ele, né? Tanto para nós, que já é uma outra geração, quanto para os nossos filhos. A gente tem que também saber dosar essas diferenças, né, de idade, essas diferenças de geração, né? E a gente tem que estar sempre tentando ajudar, né, independente da situação, da idade. A gente vem de uma educação que a gente tem que prestar concurso, pelo menos, né, da Ficar nossa idade, com estabilidade. Então, abrir empresa é só para quem já vem de berço de ouro e por aí vai. Mas eu nunca tive esse pensamento e eu quero conseguir passar para as minhas filhas que o empreendedorismo é bem assertivo também, né? É o que vocês estão fazendo aqui, né? Sim. Começando um projeto novo, vocês estão vendendo aqui. Exato. Eu estou me vendendo, vocês estão vendendo o podcast, então aqui sai, né, muita credibilidade. Eu acho muito legal esse formato do podcast, né? Eu acompanho muito de várias áreas, desde da parte de comédia até a parte de grandes empresários, de referências, né? Então, e é muito legal, né? Você está, por exemplo, eu que viajo muito, às vezes eu deixo meu celular rodando, algum podcast, de vez em quando você vai olhando, mas tomar um certo cuidado, não indico, né? Mas é legal que você... tem os áudios também de Spotify, tem várias coisas. Então, hoje, a tecnologia veio para ajudar também, né? Sim. Eu sou muito do papel, não consigo... Eu prefiro ler livro do que ler em celular, em notebook. Eu sou ainda muito adepto do papel quando é livro. Mas eu uso, a minha agenda está aqui, mas ela é linkada com a minha agenda do notebook. Mas eu uso o caderno também. Caderno eu faço anotações e tal. Mas eu uso uma forma híbrida aí de tocar isso e funciona. Leandro, uma dúvida. Na questão, por exemplo, o quanto o empreendedor ou na hierarquia, o gestor, tudo, ter uma boa comunicação com a sua equipe de venda também pode acertar e corrigir vários pontos ali dentro da empresa, né? Porque pode corrigir preço, às vezes o vendedor não está conseguindo vender e ele tem todas as técnicas, conversa bem com pessoas, tem conexão, mas algumas outras coisas, né? Vários pontos podem sair ali do time de vendas, né? Várias coisas podem ajudar lá dentro da empresa. A comunicação é outra característica que você me perguntou, né? De suma importância para o vendedor profissional, né? Então, a comunicação, ela passa muito por estilo de gestão de liderança. E essa liderança ela tem mudado. E ela precisa cada vez mudar mais. Ela precisa ser uma gestão, sim, de cobrança, porque você tem profissionais com perfis diferentes. Você nunca consegue, eu quero ter aquele modelo. E não é assim que funciona, né? Então, você tem uma equipe multidisciplinar com pessoas com características diferentes. Então, liderar essa equipe multidisciplinar com características, personalidade diferente, ela isso funciona para todas as áreas, né? Não só para vendas, né? Então, funciona desde... eu estava até brincando com um dos... lá dentro do condomínio, lá, né? A gente estava comentando do síndico. O síndico, ele joga a bola com a gente lá dentro do condomínio lá. E é reclamação o tempo todo nos grupos, né? De isso, de aquilo, para falar. Eu que não pego isso. Eu também não quero mais, nem por todo o dinheiro do mundo. Imagina, assim, a pessoa vem, trabalha o dia inteiro, chega em casa, você quer cuidar dos filhos, ter uma vida social e você tem que sentar e ficar respondendo mensagem de todos os tipos de pessoas de personalidade que tiveram dias difíceis, diferentes e estão ali no direito de reclamar, tal. Então, como que você gerencia isso? Como que você gerencia essa questão do ambiente de trabalho, de pessoas que, às vezes, tem ciúme do outro, Sim. Né? Porque existe competição. Sim. Existe competição muito na área de vendas, tem competição. Eu passei por isso.
eu era imaturo, na época eu encarava de uma maneira mais ofensiva, me ofendia às vezes e eu vou vender mais que fulano e tal, e no final das contas eu virei amigo da pessoa e tal. Então, eu vejo que assim, a melhor forma de gerenciar essa questão da liderança das equipes, seja comercial, seja outras áreas, a comunicação ela tem que ser direta, tem que ser objetiva, mas tem que tomar muito cuidado com a maneira de dar feedback, porque senão você rompe a confiança. Então, a confiança nos negócios, na área comercial, ela é muito, muito importante. Sim, até porque se eu sou da área comercial e crio uma relação muito forte com o meu cliente, o cliente ele compra de mim, né? Qualquer lugar que eu tiver. Exatamente. E aí eu saio daquela empresa e levo o cliente comigo. Isso acontece muito, 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 muito. Só que daí existe um outro time, né? Quando você leva os seus clientes, a sua carteira, a sua rede de confiança, seu network para outro tipo de negócio, o time daquilo virar negócio, ele é longo, ele é médio e longo prazo. As empresas não têm experiência, não têm paciência para esperar que aquele resultado aconteça. Então, qualquer lugar que a gente vai fazer, eu já fiz algumas consultorias e representação comercial para algumas empresas, né? Eu já amortizo essa necessidade. O cara querer resultado, começamos hoje o trabalho, em 3 meses eu trazendo X reais para você. Se eu fizer isso, eu falei isso em algumas reuniões junto com sócio das empresas e tal. Eu falei, isso não vai acontecer. Por conta disso. Só para você, o tempo seu de cadastramento da tua empresa, numa empresa multinacional, é X tempo. Até você começar a ter as primeiras oportunidades, é mais X tempo. Até você entrar, você tem uma fila de preferência técnica e comercial. Já existem fornecedores atendendo determinados clientes. Mas você atendia pelo outro. Mas não é da noite para o dia, eu chego aqui, já chego, já pego janelinha e já saio vendendo. Não, existe um tempo e não é só... Tem uma rede de relacionamento que você precisa, novamente, adquirir confiança, time, tudo. Então, as empresas, eu entendo lá da empresa que ela tem que gerar resultado a todo momento, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma certa paciência para investir nas pessoas certas que vão trazer os negócios certos. Porque tem um turnover, uma rotatividade muito grande de profissionais na área de venda em todos os lugares. Porque ele tem que trazer resultado a todo momento, tem que trazer resultado a todo momento, tem que trazer resultado, tem que trazer... Então, não é assim. O cara é humano, o cara quer uma máquina. Cara. E hoje ainda está muito forte, né? Acho que, não sei se antes da pandemia já tinha esse movimento, mas eu senti, até pelo ambiente corporativo, que ficou bem mais humano, né? Todo mundo já se olha, entende. Então, lá na pandemia, as empresas foram forçadas a olhar para as mães que estavam com as suas crianças dentro de casa. Eu levei a minha filha durante uma parte da pandemia, quando voltou para o escritório, mas ainda não tinha aula, a aula não estava online, né? Foi, acho que, o último setor que foi voltando. Então, a empresa teve que entender quando que isso acontecia. Aqui no Brasil era mais difícil. Fora do Brasil tem outras culturas que tem, né? Tem até creche lá para os filhos, mas aqui no Brasil não tinha essa cultura e foi ficando muito mais forte. Então, eu acho que está se olhando muito, né, para o contexto humano, contexto individual, o que aquele vendedor passa. Então, se ele está no bom dia, não está fazendo a mesma entrega e tudo isso, né? Não, tem essa mudança, sim. Esse movimento. E nós aqui ainda em Rio Preto ficamos 15 dias sem sair de casa, né? Ficamos. Eu acho que teve um outro município também, não sei se era Araraquara, acho que era. Tiveram 2 municípios no Brasil que fecharam 15 dias no processo. Nós fomos acho que o outro foi Araraquara, se não me falha a memória. Ô, Leandro, como que você enxerga, agora vindo para uma estrutura menor, volto a falar das mulheres que trabalham em salão, por exemplo, que eu acho que fica mais fácil, e eu acho que é um grande público também aqui do podcast. Por exemplo, uma manicure, ela trabalha em um salão, quando ela sai desse salão, ela vai para outro, ela acaba levando, né, essa carteira de clientes. Como você enxerga isso? Porque eu conheço casos até de amigas que fez, né, essa mudança, essa transição e levou os clientes. E aquele salão que ela trabalhava, assim, teve uma briga muito feia mesmo. Como que você enxerga isso? Levar os clientes para outro lugar? É uma relação que acaba acontecendo, sim.
tem essa questão Aí depende muito da situação, o que aconteceu, né? A gente não sabe por que ela saiu. Ela acabou saindo, não ela saiu? Saiu do salão e levou os clientes. Então, provavelmente aconteceu alguma atrito. situação, algum atrito que houve um rompimento. Então, se para ela não estava bom, ela acabou indo para outro salão. Sim. Cai muito no que a gente está falando em relação ao estilo de gestão do dono do salão. Então, provavelmente deve ter acontecido algum rompimento de confiança ali. E tanto no salão, que é um negócio um pouco mais pequeno do que os grandes negócios, Sim. a característica do que acontece é a mesma coisa. Quando há rompimento de confiança entre os pontos que você acordou entre o dono, o gestor e o profissional. E acontece muito, sim. Né, eu acho que comércio. Porque também, às vezes, não existe um processo dentro da empresa, que seja um salão, que todos os profissionais ali dentro têm que trabalhar da mesma maneira. Porque eu acho que quando isso acontece, é porque a cliente ela está indo por causa da profissional em si, e não por causa da empresa, né? Sim, porque sim. senão ela ia se manter ali dentro. E não, então ela foi porque ela gostava da profissional, teve a conexão, obviamente, mas eu acho que as empresas acabam pecando muito nesse quesito, né? De entender que tem que existir esse processo para que todos falem a mesma língua. Quando você trabalha com atendimento ao público, que não é no caso dela, no caso do barbeiro, né? Sim. Realmente tem essa relação, né? Eu também tenho a minha fidelização do barbeiro que eu faço. Então, se ele sai dali, como aconteceu, quando eu vim para Rio Preto, eu conheci ele, gostei, ele estava num salão, né? Agora não está mais. E você foi com ele? Eu fui com ele. Por quê? Ele é a venda do salão. Então, isso acontece nos pequenos e nos grandes. Aconteceu comigo, né? Houve, em algum momento, uma quebra quando eu vim para cá, eu vim com a minha empresa, representando a empresa que eu era sócio de São Paulo, e eu cuidava da carteira de clientes, e foi feita uma mobilidade na carteira de clientes, algumas regiões saíram da minha mão, foram para outros. Aí o pessoal me conhecia há anos, o estilo, o jeito que eu trabalhava, tal, e sempre procurei trabalhar de uma maneira transparente, existia essa identificação. Quando quebrou isso se perdeu. Então, o empresário, sendo o dono de salão ou de grandes empresas, ele acaba, assim, tendo essa situação constante, tá? Sim. Quando há um rompimento de confiança que não está bom para um dos lados, quando não está bom para o profissional, que no caso dela, ela vai sair e vai levar os clientes. Sim. Não é pelo salão. O que eu penso, assim, tem que cada negócio tem um formato e um entendimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de um salão de beleza, de uma barbearia ou outros negócios, eu acho que aquele profissional, ele vende, mas ele também é o produto. Por exemplo, um barbeiro, ele é o produto também daquele montinho do salão todo. O barbeiro é o produto, porque é ele que faz em você. Então, você não vai porque a barbearia X é legal, é bonita, é bem localizada. O produto que você está comprando. Aí, num outro contexto, já é diferente. Eu não sei, uma concessionária, os carros da Ford. Independente se o vendedor for para a Nissan, eu gosto de carro da Ford. Então, eu vou continuar na Ford. Então, acho que são formatos. Aí, o empreendedor tem que olhar para tudo isso. Como que é o negócio dele? Por exemplo, se é os casos do salão e eu sou a proprietária, eu tenho que... Se eu estou tendo um atrito com o meu produto, então, que é a manicure, eu vou tentar diminuir esse atrito, porque é óbvio que o meu produto saiu, o meu cliente vai até onde está o meu produto. Né? Então, assim, são formatos de negócios. Mas eu acho assim também que a profissional, no caso, se ela é uma boa profissional, se eu, como dona da empresa, crio um atrito ali com ela, porque, assim, as coisas mudam. Pode ser que hoje ela está indo, mas amanhã ela está voltando, sabe? Eu falo isso porque eu também tenho uma marca de roupa Eu Me Vendendo. Tem mais que vender. A Daiane vendeu já na capa do nosso podcast, nada mais justo. Mas eu tenho uma marca de roupa. E, assim, eu não me importo que a minha cliente compre em outro lugar, porque até eu mesma me visto com outras marcas também. E tá tudo bem. Então, hoje ela pode não querer, não gostou daquela coleção, vai comprar em outro lugar, mas na próxima coleção ela vai voltar, sabe? E eu acredito assim com produtos e... Pessoas. Serviços também, não só produtos, sabe? Eu penso dessa forma, mas eu acho que nossa concorrência, tá todo mundo se matando aí, meu Deus.
Mas talvez, no caso dela, poderia, é que a gente está supondo uma situação. Porque ela poderia até estar indo para um lugar que era melhor para ela. Ou ela abrindo o próprio negócio. Mais perto dela. Tem um ditado, né? O sol nasceu para todos. Exatamente. E às vezes é próximo, sei lá, tem alguma questão de logística, a gente não sabe qual é a situação familiar, filho estudando em escola, mais perto. Então, tem essa relação. Mas, no geral, as pessoas ficam com raivinha, né? Vamos falar a verdade. Não, fica. Eu vou te falar do papel do salão. Né? Não sei qual que é o tamanho, mas independente do tamanho, todos os negócios têm que procurar se profissionalizar. Sim. Tem que procurar melhorar a condição de ambiente de trabalho, a condição de se a manicure, né? Isso. Se a manicure ela for uma boa profissional, por que eu não posso ter algo diferencial para manter ela dentro do salão, sabendo que ela me traz cliente? Sim. E se ela sair, ela vai levar. Eu prefiro perder. Exatamente. E muitas vezes o empresário ele fica pé da vida quando isso acontece e ele não reflete o que ele fez de errado. Exato. Então ele fala, caramba, né? Ainda na cabeça do empresário, ela acha que a pessoa, que o funcionário está errado, não me valorizou, enfim. Ele não corrigiu durante o planejamento, eu já aprendi. Não. Mas ser empresário no Brasil é um grande desafio. Desafio, né? Principalmente para essa gama de pequenos empresários. É um desafio grande. Ali falando do planejamento, é uma coisa que a gente discute bastante, assim, mas por quê? Se eu não tenho um planejamento, é algo que me gera muita ansiedade. Eu acho até que eu até falo para ela, eu aprendo muito com você, porque assim, eu preciso também entender que as coisas mudam da noite para o dia. E é essa dificuldade que eu tenho, né? Sabe, um imprevisto que não deu certo, me programei, me planejei, e aí não aconteceu nada daquilo que estava, né, previsto. Aí eu me desestabilizo. Essa é a questão. É o emocional. É o emocional, sim. Que faz parte do contexto geral. Eu vou falar um negócio para vocês. A gente vai continuar errando sempre, mais do que acertar. E isso as pessoas têm dificuldade de... Eu tive até um certo tempo uma certa dificuldade de aceitar uma derrota em alguma situação. E hoje eu lido de uma maneira diferente, mas eu ficava remoendo em cima daquilo dias, tal, não sei o quê. Por quê? E esquecia de continuar caminhando. Então hoje eu peço muito a Deus o esclarecimento em relação a algumas tomadas de decisão, né? E também a gente tem que tomar um certo cuidado, né, em algumas situações, né? Então, esse é o Tanto nosso mundo, que né? Em grandes cases de sucesso, a gente tem sempre um fracasso, né? Sempre tem. Então, grandes... áreas, né? Mas assim, e a gente vê que primeiro veio um fracasso, veio um tombo muito grande, aí teve um planejamento, olhou de novo, voltou, corrigiu, viu onde estava errando. E aí, assim, eu tô lembrando de uma história que eu escutei, eu tô lembrando agora porque foi recente, né? Do pessoal da linha... vou falar o nome, porque nos outros também a gente sempre fala. Nome de lugares, produtos e tal. Do pessoal lá da linha de hambúrgueres da Madeiro. Ele contando uma entrevista dele, né, lá do começo. Aí ele contando que ele fez o estudo de preço, tal, montou a loja dele e ele vendia o lanche dele super acessível, a R$ 39,90. E fez levantamento de custo, tal, ele precisava chegar nesse valor para vender, para ter uma margem boa, tal, estou começando. Enfim, meu produto vale. E aí ele começou. E aí não estava tendo sucesso, não estava tendo o suficiente para poder se manter. Ele não desistiu. Ele parou, refez todo o planejamento, levantou, viu que o público que ele estava querendo atingir, os locais que os restaurantes dele naquele momento estavam abertos, porque hoje já é enorme e tudo mais, tem lanches mais caros que isso. Mas naquela época, o público dele não ia comprar. O lanche dele valia realmente R$ 39,90. Mas ele não ia conseguir sucesso. Aí ele voltou, tudo, refez, viu o mínimo que ele conseguia chegar, ele até fala, R$ 29,90. Aí ele colocou nos mesmos pontos, não precisou fechar, não precisou mudar de lugar, não. Colocou 29 ganhando menos, e aí foi explodindo, e aí está a rede que está hoje. Entendeu? Então, mas assim, ele teve um fracasso a ponto de desistir totalmente, e é um case de sucesso.
A gente vai ter mais fracasso do que sucesso. Sim. Durante a vida. Você pegar no meio esportivo, você cansa de pegar situações de esportistas de várias áreas aí, Sim. que sempre citam exemplo em podcast, em entrevistas, né? O quanto eles... o quão foi, né, o caminho deles em relação a chegar a atingir o objetivo, né? É que as pessoas enxergam só o fim. Sim. Elas não enxergam o meio. O processo. Até o próprio Oscar Schmidt, ele fala isso, não tem nada de mão santa, é mão treinada. Então, ele acabava o treino, ele fazia 1000 arremessos. Olha Poucas só. pessoas sabem disso. É verdade. Ele fazia 1000 arremessos, todo final de treino. E tem outros esportistas aí, mundo afora. Não, e às vezes a gente tem um produto tão bom quanto, só que o caminho que o nosso concorrente já percorreu, né, trouxe inúmeras coisas para ele, e aí eu quero me comparar. Ou também está oferecendo para o cliente errado, para a pessoa errada, né? Então, a importância também de conhecer o cliente, a persona, enfim. A comparação não é boa, sabia? Nunca é bom a gente se comparar. Aquela história, a grama do Te vizinho... inibe de inovar, eu acho. Não pode. A gente... É algo que a gente tem que tentar controlar também. Olhar essa situação de, o fulano atingiu aqui mais rápido, o ciclano... cada um tem um time diferente, cada um tem uma história diferente, então... Uma energia colocada ali. Eu acho que nisso tudo, a pessoa tem só que entender que o fracasso é uma forma de aprendizagem também. Vai estar aprendendo e não pode desistir. É pegar ali o que errou, aprendeu, vamos pra frente. Eu ia falar pro Leandro fazer uma pausa para esticar a mão ali atrás e pegar o vinho, que ele tá sem vinho na taça. Leandro. Aqui... Esse vinho é bom, hein? Você viu? A gente trata bem nossos convidados. É do clube. É do clube? É, do clube que você tem que aderir. Já te mandei o link, porque quem compra com o meu link... Tá se vendendo, tá vendo? Tá me vendendo. Tá aprendendo, hein, amiga? Não, tem aqui um pouquinho, obrigada. Ai, E o que eu ia falar? O que a gente tá falando sobre, gente? Eu interrompi. Oferecer Por pro cliente, fracassos, que cada um tem uma história e tal. Tem um Não se propósito comparar. envolvido, independente de religião, de crença, né? Tudo tem um propósito, tem um porquê. Tem. Em algum momento a gente Vocês já consegue... ouviram falar de Ikigai? Ikigai? Não tô Não. lembrando. Sabe o que é Ikigai? Ikigai é um termo japonês, significa propósito. É quando você faz o que ama, ganha dinheiro com isso. Você acha a intersecção. Ai, que Então, lindo! Chama Ikigai. Tem um livro. Eu não li esse livro. Mas nós fizemos, até quando eu mudei para cá, nós fizemos uma live falando sobre Ikigai na época. Que é achar o propósito. Que E legal. eu achei o meu. O meu Ai, na que área de lindo! vendas. Olha Que só, lindo! Olha, gente. até arrepia, Lê. Eu falo isso para todo mundo. Você gosta bastante de ler? Eu gosto, eu já li mais, mas eu tenho o hábito de ler todo dia um pouquinho, sim. Mas eu leio bastante coisa. Não, eu leio... Não só no segmento, assim. Não, eu leio de tudo. Eu leio sobre liderança, sobre vendas, sobre comportamento, sobre sucesso. Eu ia falar assim, como eu sempre trabalhei na área comercial, então, quando você sabe de um pouquinho, você é um bom comunicador, você consegue criar conexão. E aí você não sabe com quem você vai lidar, quem vai chegar. E quando você consegue se relacionar, estar presente em várias áreas, você consegue, faz parte, eu acho que, da conexão. Você demonstra empatia, demonstra um pouquinho de conhecimento naquilo e a conversa vai fluindo, sabe? Essa é uma outra característica do bom profissional de vendas. Ele não tem que conhecer só do produto, ele tem que conhecer de tudo. Tem que conhecer Do esporte, universo. de novela, de Política, de religião. futebol, de tudo. Tem que estar antenado. Né? Ele não precisa ser um expert do assunto, Não. mas ele tem que saber alguma coisa, dar continuidade. Senão vai Ter ficar... conhecimento, né? Na parte da conversa vai ficar um um Porque vazio. você também nem sabe quem vai ser seu próximo cliente, né? Não. Então, um dos primeiros pontos quando você conhece uma pessoa é você se identificar com a pessoa. Fazer o que a gente chama de rapport, né? É a parte visual. Estávamos a parte conversando sobre visual, isso. olhar... Por exemplo, se eu estou na tua sala ou no teu escritório, é o quê? É olhar o que tem na mesa, é olhar porta-retrato. Né? Eu que amo esporte, amo futebol, por exemplo, acontece muito de ter um porta-retrato. Já fiz reunião com pessoas importantes que o porta-retrato dele é ele e o filho com a camisa do Palmeiras. Eu sou palmeirense. Aquilo ali deu liga na hora. E foi de maneira natural. Falei, puta, não vou pegar isso aqui e usar isso aqui de uma maneira
interesseira. E foi de uma maneira natural e interessada. Sim. Eu falei, que legal essa foto. Aí daí a gente entrou no meio e falou, meu filho é super fanático, tal, não sei o quê. Precisa que ele quer ir no estádio novo, tal. Falar, eu era sócio lá. Eu ia direto, eu fui no primeiro jogo. Aí deu. Então ali já começou a pegar o quê? Os propósitos se atraem. Então tem coisas comuns. E uma das dicas que eu dou também achem essas coisas comuns do outro lado da mesa. Quando você acha, facilita, porque você gera já conexão muito rápido. E o que isso tem a ver com o que você vai oferecer? A conexão. A pessoa A conexão, se conectar a com você. A confiança. A confiança. Então, durante a conversa, sei lá, fiquei uns 30 minutos conversando de coisas pessoais, entramos em outras áreas, até falar o motivo que eu estava lá. Então, gerou credibilidade pela conexão comum de torcer para o mesmo time. De uma maneira natural. Tem gente que faz... Só que tem gente que faz isso de maneira mais... Intencional. Não intencional. Eu estou esperando... Estou lembrando artificial, da palavra. será? Mais ou forçada, menos... né? Sei lá. Não tão natural. Faz de uma maneira interesseira. Induzindo, né? E você me falou isso, né? Gerou essa conexão natural e tal. E também me veio na cabeça se de repente você fosse torcedor de um outro time. Porque tem muitos vendedores que eles já gostam de brincar e fala demais. E aí, brincar, por exemplo, com aquela situação. De repente, o Palmeiras jogou com outro time e aí faz uma piadinha. Jogou com o seu e o seu ganhou. Vai deixar teu cliente constrangido. Mas, tudo depende dos primeiros contatos ali. O visual, a liberdade que a pessoa te dá. Então, entender o perfil daquela pessoa, né? Se ela é brincalhona ou não. Eu sentei e comecei a conversar tal. Eu fui Poxa, percebendo. Palmeirense, né? Eu fui percebendo a liberdade que ela me dá. Ela me deu liberdade, eu entrei. Sim. Eu entrei e me facilita, que é os 50% da conexão humana. Então, facilita. E durante o processo vai aparecendo as técnicas para você oferecer um serviço de maneira natural, não de uma maneira forçada, sem chicote nas minhas costas, sem chicote nas costas da equipe. Então, funciona? Funciona, porque o resultado está acontecendo. Sim. Então, eu não sou adepto, e também não é uma crítica, mas da maneira de cobrança em relação à equipe de vendas. O que está acontecendo essa cobrança está gerando uma rotação de time muito grande em todos os negócios. E não é legal. O custo que você envolve, o tempo, não tem volta mais. Então, ou vocês tentam escolher melhor, né, e dar condição e ser um líder de uma maneira diferente, agradável, parceiro, ou senão não dá certo. Leandro, você... Gostei desse vinho. É gostoso. Se eu não me engano, ele tem notas de baunilha, se eu não me engano. Muito bom. Você indica, coloca nos seus treinamentos, faz parte também aquelas questões de estudo corporal, tipo posicionamento? É o rapport. É o rapport. É a maneira que você senta. Isso acontece, você está colocando a mão no cabelo. Então, sim. Outra pessoa vem e coloca a mão no cabelo. Então, o espelhamento que a gente fala, ele acaba conectando. Porque as pessoas, quando elas fazem movimentos, olhares, jeito de similares, eles acabam, sem perceber, se atraindo. Então, gera a conexão pelo comportamento humano. Tanto é que tem o livro O Corpo Fala, né? Então, Fala das suas redes sociais também pra gente, pro pessoal te encontrar. O que eu sou bem ativo no Instagram, né? Que é Leandro Alves Leandro Quer que eu veja aqui? Alves oficial. Colocar... Ô, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando, já aconteceu em algum isso momento, mesmo. em alguma venda sua, você fez algum amigo que até hoje, já de anos, que criou mais intimidade? Tem sim. Tem. Mas alguns acabaram... Eu tive uma mudança meio abrupta de área, né? Nos últimos anos, né? Sim. Eu saí da área da engenharia, que é uma área industrial, e fui para a área de tecnologia e capacitação e treinamento. Então, essa mudança para Rio Preto, eu acabei eu renovei toda essa base de network. Então, meu network hoje é 90% um ciclo novo, regiões novas. Então, tem muita gente
em Rio Preto, tem gente em Franca, tem gente em São Carlos, tem gente em Mirassol, então tem uma região diferente, né? E eu tenho, sim, algumas pessoas que eu trabalhei junto que estão dentro do time até hoje, né? Mais de 15 anos juntos. É a questão das conexões, né? Então, alguns, sim, se conectaram. Até um certo ponto, chegar a essa relação de até sentar, tomar um vinho, uma cerveja, com o cliente aconteceu durante muito tempo e tal. Inclusive, tem uma situação muito engraçada, que inclusive eu falei com essa pessoa uns dias atrás aí, né? Ela me procurou depois de anos e tal. Era um dos principais clientes, ele é na região de Minas, de Ipatinga. É um setor industrial. E eu tomando cerveja um dia com ele, eu comecei assim fazendo o processo de vendas, um produto totalmente técnico, como que eu vou vender, né? Eu comecei a fazer algumas capacitações, comecei a fazer treinamentos na área de vendas. Aí teve um dia que eu estava na região, a gente saiu à noite para conversar, para comer um negócio e tal. Eu perguntei para ele, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, eu nunca fiz para nenhum cliente. Você acha que eu sou engenheiro? Por quê? Qual foi a resposta dele? Acho que sim. Ele falou, nunca nem pensei nunca pensei nessa possibilidade. Não pensei se você era engenheiro, qual era a tua formação, não. E para mim aquilo foi muito legal, porque eu falei, cara, eu fui contra uma metodologia que a empresa estava querendo implantar, que só conseguia se vender bem numa empresa de engenharia só quem é engenheiro. Só quem é engenheiro. Olha. Então, eu fiz essa pergunta de propósito. Falei, cara, nunca pensei a respeito. Falei, não sou, estou com minha formação em administração tal. Eu estava começando na área comercial, né? E aquilo foi um feedback legal. Falei, pô, que legal. Estou conseguindo, de uma maneira técnica e comercial, lidar bem com um produto muito complexo, que eu não gosto da área de engenharia, de elétrica, nunca gostei e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer a parte comercial. E eu não sou um vendedor daquele amigão, sabe? Uhum. Que não passa credibilidade, que fala e tal. Não, então eu fui... talvez a área da administração, vir da administração, me ajudou a ser um vendedor mais pé no chão, passar credibilidade, ser um cara planejado, ser um cara que cuida da parte financeira. Não vender no prejuízo. Porque tem vendedor legal. que fala assim, não, eu vou... Tá bom, empresa, eu vou vender. Ok, qual que é o meu limite aqui? Ó? Eu tenho 10, posso chegar a 5? Beleza. O cara já fica com 5 na cabeça, ele vai com mais fácil. Sim. Ele tira valor com do negócio. Sim. Então, não. E eu falei, cara, se tiver que vender por isso aqui, não vão vender. Melhor. É uma estratégia? Ok, você vai vender mais barato para depois falar para o cliente que você vai fazer mais caro? Ele vai ter essa percepção. Sim. Então, não faz isso. Acha o seu meio, acha o seu caminho e vende o seu valor. Vai ter cliente que vai pagar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil achar o cliente que tem o que você entrega. Mas você tem que continuar procurando. Então, sim, cada área tem uma característica diferente. Legal. Existe um público novo hoje, né, já bem intensivo em relação ao podcast há 3, 4 anos. Existe um público novo. E sim, vocês podem procurar em YouTube, em todos os canais aí. Existe e está trazendo patrocínio, está gerando dinheiro, está fazendo a economia girar num mercado que não existia há 4 anos atrás. E está fluindo muito bem. Então, quem começou lá atrás está indo super bem. E eu acho que quem está começando agora vai super bem. Para a gente ir caminhando, talvez, para o fim, né? Não sei, aí a Daya mais dúvidas. Sim. Mas, assim, uma ou algumas poucas dicas que você poderia dar para quem está na área de vendas, colocar em prática, fazer uma... logo de manhã, vai trabalhar, o que você aconselharia, o que você aconselha? Assim, olha... já está na área, já está conceituado, está trabalhando com vendas, já está dentro de uma empresa, está consolidado, mas assim, uma diquinha diária. Estudar sobre vendas. Procurar constantemente. Pessoas todos os dias. Tá. Vendas é uma ciência. Vendas não é vender no chute, na sorte. Então, você tem que ter controle do processo de vendas. E para você ter controle, você precisa estudar vendas, estudar comportamento humano, ir atrás de pessoas que tenham sucesso na área. Tem muitas pessoas aí que
que a pessoa pode ter de referência. Um deles que eu indico é o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto que era da rede WhatsApp, agora tem a Powerhouse, que tem o Thiago Nigro está junto, acho que o GeoJ está junto também, tem grandes empresários. Então, o Flávio foi um dos caras, junto com o Thiago, nesse período dos últimos 5 anos aí de pandemia, de mudança, de ciclo e tal, que mexeram bastante com a minha relação e dos negócios também nossos em relação à parte comportamental. A visão de ir para frente, de filtrar, de fazer diferente todo dia e tal. Porque estudar, cara. Estudar vendas, gostar de pessoas. Tem que ser planejado, tem que planejar, tem que montar a agenda com antecedência. Tipo, a agenda minha, ela é montada, hoje é terça. O Leandro me manda mensagem. Lilian, a gente vai conversar alguma coisa semana que vem? Eu acho. Manda mensagem na segunda. Ele quer botar. Eu tenho uma certa... Eu sou até planejado até demais. É bastante. Eu consigo e tem dado resultado. Então, não quero que as pessoas sejam igual a mim. Mas se alguém conseguir pegar algum pedacinho da maneira que está sendo feito, funciona. Funciona. Porque eu faço, testei, é comprovado e funciona. Se fizer desse jeito, funciona. Então, agenda antecipada para o profissional de vendas tem que ter. Com quem eu vou falar, aonde eu vou estar, se a reunião é presencial ou virtual, reuniões internas de alinhamento. Se prepara, né, para aquele momento. Né? Isso, independente do tamanho do negócio, tem que ter isso também nos pequenos negócios. Sim. Então, Sim. talvez essa questão que eu vi em relação ao atendimento, que não deixou um pouquinho a desejar nessa primeira impressão em Rio Preto, os pequenos empresários aqui, eu teria um olhar um pouquinho para essa questão do profissional, da linha de frente, do atendimento. Esse pessoal está precisando de capacitação. Tá precisando de E você dá treinamento também, Leandro? Dou. Que legal. Dou treinamento para equipes de venda também, consultoria. Então, dentro a minha empresa, posso fazer um merchan? Claro, deve. Não. A empresa LA Solution Partner, dentro dela tem consultoria especializada para a área comercial. Então, consultoria para a área comercial para fazer o trabalho de estruturação, um trabalho de gestão, diagnóstico, representação e treinamento. Então, tem todos essas quatro vertentes aí. Né? E dentro da empresa tem empresas de tecnologia voltadas para a área pública, privada, e também o Instituto Brasileiro de Vendas, que é um parceiraço nosso, Mário. Treinamentos em pequena escala, ela acaba executando em grandes clientes, como o caso da Oracle, como a Microsoft. É o instituto que dá o treinamento direto, né, para grandes quantidade de gestores, diretores, profissionais de vendas. Então, dica final: quer ser vendedor? Vendas dá muito dinheiro, dá muito trabalho, é uma área muito específica, está faltando profissional. Cuidar da cabeça, ter pegada, ter atitude. Todo dia é um dia diferente. Né? Hoje eu fiz de um dia, deu certo, no cliente X dá certo, no outro dá. Fiz do mesmo jeito, deu errado. É assim que funciona, é tentativa e erro. Mas tem que procurar se estudar sobre a área e principalmente cuidar da parte emocional, porque todo dia gente, como lida todos gente. os assuntos toca Levam nessa Todas área. as áreas. Todas as áreas, todos Eu os falo assuntos. que é isso. Hoje em dia, a mente é tudo, né? Eu falo que eu tenho falado muito na minha vida, gente, vamos treinar a mente, porque é um trabalho que eu tenho feito comigo diariamente, assim. Você medita? Tento. Tenta. Mas com gêmeas em casa tá um pouquinho difícil. Mas eu já meditei mais. Hoje eu acabei perdendo o hábito, eu preciso voltar. Mas é bom, mesmo que você faça 5 minutinhos. Sim, é legal. Leandro, isso. obrigada. Obrigado a vocês. Foi muito bom. legal. Muito, muito, muito aprendizado, Passou muito conteúdo.
Passou rápido, Leandro. A gente Obrigada nem vê, mesmo, viu? Eu que agradeço. Por ter vindo aqui, dispor um pouquinho do seu tempo, conversar com a gente, trazer tanta sabedoria tantas técnicas, informação. Conteúdo de verdade. Eu falo que aqui, na verdade, assim, a gente acaba fazendo as perguntas que a gente tem curiosidade Sim. mesmo. Verdade. Né? A gente faz um textinho aqui, ó, pra ir seguindo, Uma colinha. mas acaba que vai surgindo outras curiosidades. Obrigada. O vendas é um tema muito amplo, né? Então, Sim. dentro dele você tem subgrupos para falar de vários assuntos aqui. Sim. Legal. No futuro a gente conversa mais. Com certeza. Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro. Até uma próxima. Abraço. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, tá? Sugestão para novos temas, enfim. Sim, se tiver dúvidas também sobre alguma coisa desse tema, pode colocar aqui embaixo, depois a gente vai direcionando, procura o profissional nas redes sociais, né, Daiane? Sim. Quero aproveitar para mandar um beijo especial para o Falcone. É verdade, do nosso estúdio. Nosso parceiro aqui do estúdio. O Falcone também tem um podcast, que é o Pocket Podcast. Sim. Então sigam ele também, tanto no Instagram como no YouTube. E o nosso... Cash Transformar. Instagram, Cash Transformar e YouTube, Cash Transformar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Beijos.